Nos agradecer por recebê-la aqui hoje, doutora Rosa Fani. Vou até dizer, antes da senhora ir para o ar, a senhora foi muito cobrada pelos ouvintes aqui quando parou de atender pelo SUS, né? E hoje a doutora Rosa vem para nos falar de um momento muito especial que está sendo organizado. Então, seja bem-vinda a princípio, doutora. Bom dia, uma satisfação. Bom dia a todos e obrigada pelo convite. Então, hoje eu vim aqui para falar sobre essa ação, né? Na verdade, é uma ação. O dia 4 de março, ele é o Dia Mundial da Obesidade, mas ele é um mês, todo mês, na verdade, em que a gente vai falar, fazer ações, conversar, divulgar, fazer posts. E a intenção é orientar, né? Orientar desde o paciente, desde os gestores, pessoas ligadas à saúde pública, para que a gente consiga trazer o que a ABESO, a ISBEM e a Associação Mundial de Obesidade está trazendo como proposta, que é mudar o mundo pela saúde. Esse é o tema da campanha, Esse fantástico, é o tema da né, campanha. doutora? E esse ano ela traz esse slogan, mudar o mundo pela saúde. E como a ABESO já traz em campanhas anteriores, obesidade, um novo jeito de olhar, então esse ano ela traz para a gente olhar de um jeito diferenciado, olhar para o coletivo, né? Observar o sistema, o que o sistema está fazendo de positivo, o que falta melhorar, o que ela está contribuindo para o ganho de peso. Olhar para o ambiente de trabalho, olhar para a sociedade como um todo. Bom, eu saio e vejo muitos alimentos processados. Isso é muito mais barato do que a comidinha que vem da horta, a comidinha saudável. Então, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode cobrar isso dos gestores? Eu vou clinicar, o meu paciente chega no consultório, eu vou falar para ele, olha, você vai fazer atividade física, vai fazer uma dieta, mas eu preciso olhar aquele paciente como um todo, ele tem uma realidade. Cada um de nós temos uma realidade. as nossas realidades e as nossas necessidades. Eu preciso trabalhar isso. Certo. Então, é enxergar ele como um todo. E, na verdade, prestar atenção no sistema. Seria um processo amplo que será iniciado, digamos assim, é um start que está sendo dado, mas uma reflexão que não pode parar, porque não vai ser um momento que vai resolver isso, né, doutora? Não. Na verdade, assim, esse foi o primeiro passo aqui na nossa cidade, tá? Porque essa campanha já vem de bastante tempo. Tá sendo Essa realizada. visão é agora. Aham. Então, como a gente entende que a obesidade, ela é uma doença crônica, ela traz outros comemorativos, né? Ela traz fatores de riscos. Principal causa de morte, infarto e AVC. Esse é o número 1. A quinta é diabetes mellitus. E a gente tem outras doenças que também matam. Então, a gente pode considerar a obesidade como um fator de risco. Extremo, né? Exatamente. E ela vem associada a câncer, principalmente câncer de mama, endométrio, intestino, Olha rim. só. Então, são 13 tipos de cânceres ali. Então, eu preciso lidar com esse paciente. Então, muitas vezes, a gente traz... ouve, né? Então, o profissional de saúde, ele tem que estar bem, saber cuidar disso, ter um olhar diferente. Não é só você pedir para ele perder peso. Cada um tem o seu, digamos assim, o seu fator biológico ali. Tá? Então, Envolvido. quando eu trato alguém, não é só o remedinho. Aquele medicamento não é só elegível para este paciente, para este, não é uma receita de bolo. Eu preciso verificar padrões alimentares, ver o que acontece. Estilo de vida de cada um. Estilo de vida de cada um. Porém, a gente tem que sair da ladainha que é só falta de vontade. Porque assim, a gente sabe que o paciente obeso, mesmo ele tendo um estilo de vida bom, saudável, ele faz atividade física, muitos deles não vão perder peso só fazendo isso. E aí a gente precisa ter esse outro olhar. Tratar ela como o quê? Uma doença crônica. Que afeta muita gente hoje em dia, né? Com certeza. Bom, segundo os dados do Atlas Mundial, da Federação Mundial de Obesidade, no Brasil a gente tem dados assim bem alarmantes. 31% da população adulta é obesa e 68% estão com sobrepeso. Então, será que é uma doença que a gente vai esperar, né, agravar mais? Está todo mundo
nesse balaio, tá todo mundo correndo risco. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Prevenção, porque o próprio sistema chega no momento em que ele não suporta o sistema de saúde, que eu digo, não é? Não vai mais suportar o gasto que isso gera no final das contas, né? Ele tem um gasto, mas a gente precisa rever a nossa saúde pública. O que está sendo feito para melhorar isso? E o que eu posso fazer? Então, assim, essa campanha, ela vem para trazer um olhar diferente, de fato, e trazer ideias, ouvir essa população, ouvir essas pessoas, e dali a gente conseguir tirar o que é positivo, o que eu posso mudar. Bom, olá, gestor, no meu bairro eu não tenho luz, eu não tenho segurança. De repente, ali, trabalhar ali. Para ele poder caminhar de noite, Exatamente, fazer uma ginástica lá ao ar livre, ter uma academia pública, alguma coisa do tipo. Exatamente. Então, são essas as propostas que a gente precisa. E para o Perfeito. trabalhador? Sim, para o trabalhador também. Isso é uma coisa, assim, extremamente importante. Vamos lá, coloca lá um motorista. Ele passa a jornada toda de trabalho 8 horas dele, sentado. sentadinho. E o que essa empresa tem que ver? O que eu tenho que, digamos assim, cuidar da saúde dele, incentivá-lo a mudar o estilo de vida, né? Ter naquele lugar, caminhar, enfim, eu tenho que proporcionar para ele alguma coisa diferente. A gente tem isso. O trabalhador que vai para trabalho em altura e espaço confinado. A gente tem EPIs, a gente tem uma série de situações ali em que a lei ela não fala que eu seja um sinal de inaptidão aquele paciente com excesso de peso. Mas você tem os EPIs que têm estudos, por exemplo, a Talabart, 110, 120 quilos. Passou disso, passou risco. disso, seria risco, mas na lei não fala. Então, é preciso que a empresa enxergue isso. Enxergue isso. O setor de segurança porque, da empresa assim, observe. Vamos lá, ela não é inaptidão, mas a gente deixa para o médico do trabalho avaliar isso. E aí você tem problemas, porque muitas vezes a gente tem problema de mão de obra, aquela empresa precisa daquele funcionário, porque às vezes ele é muito bom no que ele faz, mas a gente tem pequenas situações como essa que a gente precisa, digamos assim, informar melhor. Perfeito. E a gente não criar atritos desnecessários. Para buscar a solução, não é crítica, né? Não. É todos melhorarem, todos saírem ganhando, né, doutora? Exatamente. Que proposta tem para esse evento, então? Que dia vai ser? Quem pode participar? Como é que isso vai acontecer? A proposta é o seguinte, o evento vai acontecer no sábado, dia 15, a partir das 7h30, né? E vai se estender mais ou menos até as 11h30. Então, ela é aberta ao público, vai ser um bate-papo, tá? E a gente vai tirar dúvidas, tá? Não seria o estilo palestra, mas a gente vai ter pequenos estandes ali em que a gente vai mostrar para o paciente, primeiro, o que a obesidade traz de risco, tá? Será que percas significativas, eu preciso chegar no meu IMC ideal? Não, porque a gente tem uma classificação que a gente fala de obesidade controlada. Um pouquinho que perde já melhora? Exatamente. Pequenas percas já me traz assim resultados fantásticos. Por exemplo, uma perca de 3%, que para o paciente é às vezes irrelevante. Fala assim, poxa, eu perdi só isso, mas melhora a glicemia dele e a resistência à insulina. Olha aí. Uma perca de 5 a 10%, além da melhora da glicemia, da resistência insulínica, melhora o colesterol, melhora a mobilidade articular, melhora a vida sexual desse paciente, melhora risco cardiovascular. Então, ela vai fazer o quê? Melhorar a depressão também, que está muito associada a essa população obesa. Perfeito. Vai motivando, né? Cada passo vai motivando um pouco mais. E aí a gente entra de novo. Um profissional bem orientado, ele não vai exigir metas desse paciente, mas ele vai fazê-lo enxergar a importância de eu continuar incentivando ele a tratar, sim, com bom tratamento e bem acompanhado, ele vai ter sucesso, mas não é chegar num IMC normal, mesmo porque o IMC ele não leva em conta a composição corporal do paciente. Perfeito. Então, assim, existe muito mais do que o IMC. Então, eu preciso entender e fazer ele enxergar que ele tem vantagens em perder peso, tá? Vantagens para a saúde dele. Então, a gente não vai esperar... cada paciente é diferente. Então, o homem perde muito mais rápido com a mulher e isso é fisiologia, tá? Por que a mulher perde menos? Primeiro, ela tem uma resistência à leptina, menos massa magra e menos gasto
energético por cada grama de massa muscular. Então, mesmo que ela tivesse uma massa da quantidade do homem, ela ainda assim continuaria a perder menos. Mais lentamente. Isso é Exatamente. biológico, É não é a cabeça biológico. da pessoa, né? E aí a Importante gente tem que colocar. entender e aceitar que cada um tem uma particularidade e não comparar com os outros. Perfeito. Então, esse momento vai ser uma grande oportunidade para quem tem muita dúvida ou pouca dúvida para avançar no entendimento do processo e talvez até tomar a decisão. Eu vou me cuidar, porque é possível. A senhora citava aqui em off, antes da gente entrar no ar, que, por exemplo, se não tem nenhuma outra opção, existem parques, caminhada. Tem gente que diz que caminhada não emagrece, mas faz diferença, tudo faz, diferença, porque para um paciente que precisa melhorar o metabolismo, a caminhada faz diferença, se é o que ele tem para fazer. Subir escada, descer escada, fazer um exercício aeróbico. Muitas vezes a gente fala, né? Vamos lá, vamos fazer uma dieta, vamos, né? Fazer, mas a gente não consegue direcionar esse paciente. E às vezes ele fica um pouco perdido e muitas vezes frustrado, levando à desistência daquele tratamento. E não é isso que a gente quer, a gente vai aproveitar o que a gente tem de positivo na cidade, melhorar o que precisa ser melhorado, mas incentivá-lo à atividade física, seja caminhada, seja academia, o que está dentro da nossa realidade. Muito bem, então reforça, doutora, para a gente aí o convite, reforçando aí local, horário, como é que faz para participar, não precisa se inscrever, é só comparecer lá. É só comparecer. O local é em frente à Clínica Fanny, tá? E ela é um evento que vai ser junto com a Alta Medicina e Saúde e Segurança do Trabalho e a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Mato Grosso, tá? Perfeito. Esse evento, ele vai ser aberto ao público e, como eu disse, vai ser um bate-papo, a gente vai ter estandes ali mostrando obesidade com a saúde do trabalhador, benefícios, quais os riscos da obesidade, falando sobre atividade física, vai ter uma nutricionista que vai estar também tirando dúvidas, então vai ser assim, algo mais, digamos, integrativo ali. Tá? É uma conversa durante toda a manhã. Isso mesmo, no sábado. Sábado agora, dia 15. Dia 15 de março. Muito bem. E a clínica fica na Avenida Imigrante. Número 3000, em frente à Academia Iron Horse. Perfeito. Está dado o recado, né, doutora? Algo mais que a senhora queira dizer para a gente sobre o tema nesse momento? Olha, o que eu vou dizer para vocês? Vem com a gente. Vamos incentivar cada paciente que tem problemas com peso, com adiposidade, a não desistir e tirar suas dúvidas. A gente precisa realmente melhorar isso, melhorar a qualidade de vida e, de fato, melhorar o mundo pela nossa saúde. Para fechar, doutora, ainda a senhora disse algo antes em off que me chamou a atenção, que o olhar precisa ser modificado em relação, inclusive, ao preconceito que existe em relação às pessoas que têm esse problema, né, doutora? Então, o preconceito é que sempre fica aquela ladainha, né? Depende do estilo de vida, só do estilo de vida ou da força de vontade. Então, assim, se a gente for analisar, a gente tem estudos que falam que o reganho de peso de uma pessoa, ela tem um forte fator biológico, porque o próprio organismo em si, na verdade, a gente tem uma região no cérebro que é o hipotálamo, ela que regula a fome, a vontade de comer, a saciedade. Quando o paciente passa muito tempo em estado de obesidade, ele fica inflamado. Então, ele tem o que a gente chama de um regulador de peso, é o set point. Então, ele sempre vai considerar aquele peso para ser defendido o maior peso. Quando eu venho, passo o tratamento, começo a emagrecer, o hipotálamo ele cria mecanismos diferenciados adversos, que é fazer com que eu diminua o meu gasto calórico, aumente o meu consumo de comida, tá? E, de certa forma, ter menos saciedade. Tudo com a intenção de quê? Manter aquele peso. Então, por isso que a gente fala, não é só força de vontade, tem fator biológico. E a gente precisa sempre cuidar e incentivar esse paciente a manter esse tratamento, porque a obesidade é uma doença crônica, ela tem que ser tratada, ela tem que ser cuidada. Perfeito. Obrigada, doutora Rosa. Obrigada a vocês.